O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja quando Miguel rasgou o envelope amarelado, as mãos tremendo como folhas ao vento do Tejo. Dentro, não havia ouro ou títulos de propriedade, apenas palavras que ecoavam como um trovão. Filho, há uma parte de mim que você nunca conheceu, e agora é hora de você a abraçar. Seu irmão gêmeo, João, havia herdado a fortuna da família, mas aquela carta era a verdadeira herança, uma chave para segredos que poderiam destruir ou salvar suas almas. Em um instante, o mundo de Miguel desabou, e ele soube que nada seria como antes. Miguel e João eram como duas faces da mesma moeda, forjadas no berço de uma família abastada em Alfama, o bairro antigo de Lisboa onde as ruas estreitas sussurram histórias de marinheiros e amantes perdidos. Seu pai, António, um homem de negócios rígido com olhos que pareciam sempre julgar o horizonte, havia morrido subitamente de um ataque cardíaco durante uma reunião em Cascais. Aos 28 anos, os gêmeos eram o orgulho e a sombra dele, João, o heterossexual confiante, o herdeiro natural, com sua carreira ascendente em uma firma de advocacia noiva eminente, Miguel, o artista sensível, que pintava murais nas paredes de bares escondidos e escondia sua orientação sexual como um pecado não confessado. A missa fúnebre fora um espetáculo de luto contido, com tia chorando falsamente e primos disputando olhares para o testamento. Mas quando o advogado leu o documento no escritório sombrio da família, o ar ficou pesado como fumaça de incenso. João, deixa a totalidade dos bens imóveis e contas bancárias, no valor de 2 milhões de euros, anunciara o homem de terno cinza, sua voz ecoando nas paredes forradas de azulejos. João sorriu, um sorriso educado mas vitorioso, apertando a mão da noiva, Sofia, que piscou com cumplicidade. Miguel, sentado ao lado, sentiu um aperto no peito, não de inveja, mas de uma solidão que ele carregava desde os 16 anos, quando beijara um colega de escola nas sombras do Jardim da Estrela e jurara nunca mais. E a Miguel, continuou o advogado, deixo esta carta selada, a ser aberta apenas por ele. O envelope fora entregue ali mesmo, como uma relíquia esquecida, e Miguel o guardara no bolso, fingindo indiferença enquanto o mundo girava ao seu redor. Naquela noite, sozinho no seu pequeno apartamento em Barro Alto, com o som distante de fado subindo pelas janelas abertas, Miguel finalmente cedeu. A carta era escrita na caligrafia trêmula do pai, datada de 6 meses antes. Meu querido Miguel, se estás lendo isto, eu parti sem dizer adeus como devia. João é o pilar da família, forte e direto como o Tejo em cheia. Mas tu, meu filho, és o rio escondido, o que corre subterrâneo e nutre a terra. Eu sei o que carregas no coração, sim, eu sei. Há anos, vi-te com aquele rapaz no verão de 2005, e meu silêncio foi minha maior falha. Não era julgamento, era medo. Eu próprio vivi uma vida dividida, amei tua mãe com devoção, mas antes dela, houve outro, um marinheiro de Setúbal chamado Rafael, cuja memória ainda me aquece nas noites frias. Ele partiu para o mar e nunca voltou, mas seu amor me ensinou que o coração não obedece a mapas. Esta carta não é uma herança de ouro, mas de verdade. Vai a Setúbal, encontra a casa na Rua da Fonte Nova, número 17. Lá, Rafael deixou algo para mim, e agora para ti. Que isso te liberte, como ele me libertou. Com amor eterno, teu pai. As palavras dançavam na página como fantasmas, e Miguel caiu de joelhos, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Seu pai, o homem que o repreendera por sonhos frívolos, e o pressionara a ser homem, havia sido como ele. A revelação era um soco no estômago, uma ponte sobre o abismo de silêncio que os separava. Mas o que significava? Uma casa em Setúbal, uma cidade portuária a sul de Lisboa, cheia de memórias salgadas e redes de pesca. E Rafael, quem era esse fantasma do passado? Miguel passou a noite em claro, o coração batendo como tambores de uma procissão de São João. Pela manhã, ele embalou uma mala pequena, pegou o comboio na estação do Oriente e partiu, deixando um bilhete vago para João. Preciso de tempo. Voltarei em breve. Setúbal era um abraço úmido do Atlântico, com suas praias de areia branca e o mercado de peixe onde o ar cheirava a sal e limão. Miguel desceu na estação ao entardecer, o sol mergulhando no horizonte como uma moeda de ouro derretida. A Rua da Fonte Nova era um labirinto de casas caiadas, com portas azuis e varandas cheias de gerânios. O número 17 era modesta, com uma placa desbotada, Casa do Marinheiro. A chave estava debaixo do tapete, como a carta instruíra, e ao girar a maçaneta, Miguel entrou em um mundo parado no tempo. Paredes cobertas de fotos em sépia, homens de chapéu, navios antigos, e no centro, uma de António jovem, abraçando um rapaz de olhos verdes e sorriso torto, Rafael, sem dúvida. Ele explorou devagar, tocando os objetos como relíquias sagradas, um diário encadernado em couro, garrafas de vinho do Alentejo empoeiradas, um colar de conchas marinhas. No sótão, encontrou uma caixa de madeira, trancada com um cadeado simples. Dentro, cartas amarradas com fita vermelha, todas de Rafael para António, datadas dos anos 80.
Meu amor, o mar me leva, mas meu coração fica contigo em Lisboa. Não temas o que somos, somos livres como as gaivotas. Miguel leu até o amanhecer, o peito apertado de uma emoção que não sabia nomear, alívio, raiva, amor tardio. Seu pai havia vivido na sombra, casando-se com a mãe por conveniência social, criando filhos para perpetuar o nome da família. Mas aquela casa era o santuário dele, um pedaço de autenticidade roubada ao mundo. Dias se transformaram em semanas. Miguel decidiu ficar, alugando um quarto em uma pensão próxima e trabalhando como guia turístico nas falésias de Arrábida, onde o mar azul se chocava contra penhascos dramáticos. Foi ali, em uma tarde de vento forte, que ele conheceu Lucas. O rapaz era um fotógrafo de 30 anos, de Porto, com cabelo castanho desgrenhado e uma câmara sempre ao pescoço. Preciso de alguém que conheça os segredos daqui, dissera Lucas, aproximando-se de Miguel no miradouro. Seus olhos eram castanhos quentes, como o sol do Douro, e havia uma vulnerabilidade neles que Miguel reconheceu imediatamente, a marca de quem já fora machucado por olhares enviesados. Eles conversaram por horas, sentados na areia de Galapinhos, enquanto o sol se punha. Lucas falava de sua infância em uma família conservadora, de como saíra do armário aos 22 e perdera o irmão para o silêncio amargo. Às vezes, sinto que carrego o peso do país inteiro nas costas, confessou, traçando linhas na areia. Miguel, impulsionado pela coragem da carta, contou sobre o pai, a herança invisível, a casa em Setúbal. Talvez eu esteja aqui para aprender a ser inteiro, murmurou. Naquele momento, algo se acendeu entre eles, não um fogo devorador, mas uma chama gentil, como as lanternas de uma festa de Santo Antônio. Eles se encontraram novamente no dia seguinte, e no outro, caminhadas viraram confidências, risos e quando nas ruas de mármore. Mas o paraíso era frágil. João ligou uma noite, a voz tensa pelo telefone. Onde estás, Miguel? A firma precisa de ti para assinar papéis da herança. E Sofia acha que estás fugindo de responsabilidades. Havia acusação no tom, o eco das expectativas paternas. Miguel hesitou, mas contou a verdade parcial. Estou em Setúbal, lidando com algo do pai. João riu, seco. Outra das tuas fantasias artísticas. Volta, irmão. O mundo real espera. Desligaram, e Miguel sentiu o abismo se abrir novamente. Lucas, percebendo a sombra em seus olhos, o levou para um jantar em uma tascas à beira-mar, onde serviam choco frito e vinho verde. Famílias são como o mar, disse Lucas, erguendo a taça. Às vezes, tempestades, mas sempre voltam à calmaria. Enquanto isso, em Lisboa, João mergulhava na nova vida. A herança permitira comprar um apartamento em Chiado, planejar o casamento com Sofia em um castelo de Sintra. Mas noites de insônia o assombravam, sonhos com o pai olhando-o com decepção. Ele visitou o túmulo em Alto de São João, deixando flores, mas o vazio persistia. Porque ele me deu tudo e a Miguel nada, murmurava para si. Um dia, folheando papéis antigos, encontrou uma nota rabiscada, para João, ser forte. Para Miguel, ser verdadeiro. Aquelas palavras o perturbaram, plantando uma semente de dúvida. Em Setúbal, o romance de Miguel e Lucas florescia como as amendoeiras em março. Eles passeavam pelo Sado, observando golfinhos, e nas noites quentes, sentavam-se na varanda da casa do marinheiro, lendo as cartas de Rafael em voz alta. É como se o passado nos abençoasse, sussurrava Lucas, sua mão roçando a de Miguel, um toque inocente, mas carregado de promessa. Miguel pintava retratos de Lucas, capturando a luz em seus olhos, e pela primeira vez, sentia-se visto, não como irmão fraco, mas como um homem completo. Mas o destino, caprichoso como o fado, preparava uma reviravolta. Uma manhã chuvosa, enquanto Miguel organizava a casa, encontrou uma foto escondida atrás de uma prateleira, António e Rafael, abraçados em uma praia, mas ao fundo, uma figura familiar, a mãe deles, jovem e sorridente, como se soubesse. Uma carta anexa revelava: Rafael não era só amante de teu pai, ele era meu confidente também. Eu sabia de tudo, e amei António apesar disso. Miguel, perdoa-nos por te esconder isso, era para te proteger do mundo cruel. O choque foi como uma onda quebrando. Sua mãe, morta há 5 anos de câncer, havia sido cúmplice no segredo. Lágrimas vieram, misturadas a raiva, proteção ou prisão. Ele contou a Lucas naquela tarde, no café da Praça do Mercado. Sinto-me traído, mas também livre. Lucas o abraçou, um gesto breve mas profundo, e disse: a verdade é uma porta, não uma parede. Agora, escolhe o que vem depois. Mas o telefone tocou novamente, João, desta vez furioso. Encontrei o advogado. Pai deixou uma cláusula: a herança é condicional a uma reconciliação entre nós. Ele sabia que te dar só a carta causaria isso. Volta para casa, Miguel.
ou perdemos tudo. O ultimato era um golpe, forçando Miguel a confrontar o passado que fugira. A viagem de volta a Lisboa foi um tormento de comboio sacolejante, com Miguel apertando a foto contra o peito como um talismã. Lucas o acompanhara até a estação, seus olhos prometendo: isso não acaba aqui. Eu espero. As palavras aqueceram como um cachecol no inverno atlântico, mas o medo roía, e se João, com sua rigidez heteronormativa, rejeitasse a verdade? A família deles sempre fora um castelo de convenções, com jantares onde se falava de futebol e política, nunca de corações partidos ou amores proibidos. João esperava no apartamento novo, uma suíte minimalista com vistas para o castelo de São Jorge. Finalmente, disse, servindo um copo de porto. Sofia estava ausente, em uma prova de vestido, explicou. Eles se sentaram na varanda, o ar carregado de tensão. Miguel começou devagar, a carta. Pai me contou sobre Rafael. João franziu a testa. Quem? Quando Miguel explicou, o amante, a casa, as cartas, o rosto do irmão empalideceu, depois avermelhou de incredulidade. Isso é loucura. Pai era um homem de família. Tu inventaste isso para te vitimizar, como sempre. As palavras cortaram como navalhas, e quando as brigas da infância, quando João o defendera de bullies na escola, mas nunca questionara porquê. A discussão escalou, vozes e quando pelas ruas abaixo. Ele me deu a verdade porque sabia que eu precisava dela, gritou Miguel. E a ti, deu ouro para te manter cego. João se levantou, os punhos cerrados. Cego. Eu construí esta vida. Tu vives de sonhos e o quê? Homens em Setúbal. A palavra homens pairou como uma acusação, revelando o que João sempre soubera, mas nunca dissera. Miguel congelou, o coração acelerado. Sim, João. Sou gay. E pai era como eu. Ele te amava, mas escondeu isso para te proteger, ou para se proteger de ti. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo sino de uma igreja distante. João saiu batendo a porta, deixando Miguel sozinho com a cidade piscando abaixo. Ele ligou para Lucas, a voz embargada. Ele me odeia agora. Do outro lado da linha, Lucas respondeu com calma: o ódio é medo disfarçado. Dá tempo. Mas o tempo era luxo que não tinham. O advogado ligou na manhã seguinte, confirmando a cláusula. A herança requer que ambos assinem uma declaração de unidade familiar, ou tudo vai para a caridade. Era o golpe final de António, forçar a reconciliação através do dinheiro, expondo as fissuras. Enquanto isso, em Porto, Lucas enfrentava seus próprios demónios. Sua família, donos de uma vinícola no Douro, havia cortado laços após seu coming out, e agora um e-mail chegava: volta para o enterro da avó. E traz um companheiro adequado. A pressão era um eco da de Miguel, e ele decidiu ir a Lisboa, surpreendendo o amante com uma visita não anunciada. Chegando à porta do apartamento de João, encontrou caos, Sofia, furiosa, acusando Miguel de estragar o noivado com histórias absurdas. Ele é instável, gritava ela. Lucas interveio, sua presença como uma âncora, instável. Ele é corajoso. Deixe-o em paz. A tensão explodiu em uma ceia forçada, onde João, bêbado de vinho, confrontou todos. Meu pai era um fraudador. Viado escondido. A palavra slur caiu como uma bomba, e Miguel se levantou, olhos flamejantes. Diga isso de novo, irmão, e perco-te para sempre. Sofia tentou mediar, mas suas palavras eram vazias, tingidas de preconceito velado, talvez terapia ajude. Lucas, segurando a mão de Miguel debaixo da mesa, sussurrou, não reaja. Mostre força no silêncio. Mas o silêncio quebrou quando João, lágrimas nos olhos, admitiu, eu sempre soube que eras diferente. E te protegi porque te amava. Mas isso me assusta. O que o mundo dirá? A noite terminou em trégua frágil, com João prometendo ler a carta. Dias depois, ele foi a Setúbal sozinho, entrando na casa como um intruso. As fotos o atingiram como marretadas, o pai rindo, livre. No diário de Rafael, encontrou uma entrada: António fala de seus filhos com orgulho. O mais velho, João, é o escudo, o mais novo, Miguel, a alma. Diga a ele que o amor não divide, multiplica. João chorou ali, pela primeira vez desde a morte do pai, percebendo que a herança não era ouro, mas a lição de vulnerabilidade. De volta a Lisboa, ele encontrou Miguel em um café no Rossio, com Lucas ao lado. Eu errei, disse João, estendendo a carta. Pai queria que fôssemos inteiros juntos. O abraço que se seguiu foi desajeitado, mas real, gêmeos reconectados por fios invisíveis. Sofia, porém, recuou,
cancelando o casamento, não posso viver com segredos. Sua saída foi um alívio amargo, abrindo espaço para João questionar sua própria rigidez. Mas o destino girava mais uma vez. Uma carta anônima chegou para Miguel: sei sobre a casa. Rafael era meu pai. Venha a Évora, há mais para saber. Assinada por um filho do mar. O mistério reacendeu o fogo, e Miguel, com Lucas e agora João ao lado, partiu para o Alentejo, onde planícies douradas guardavam segredos mais profundos. Évora era um labirinto de história, com seu templo romano e capela de ossos sussurrando sobre mortalidade. O trio chegou ao anoitecer, o ar cheirando a cortiça e olivas. A carta os guiava a uma adega nos arredores, Quinta do Sol Poente, onde vinhas se estendiam como tapetes infinitos. O remetente, um homem de 50 anos chamado Eduardo, esperava na varanda, olhos verdes herdados de Rafael. Eu sou filho dele, explicou, servindo vinho tinto. Ele teve uma vida antes do mar, uma mulher em Évora, antes de António. Mas sempre amou teu pai mais que tudo. A revelação era um redemoinho. Rafael, o marinheiro errante, havia deixado um legado de amores entrelaçados. Eduardo crescera ouvindo histórias do amigo de Lisboa, e após a morte de Rafael em um naufrágio nos anos 90, herdara as cartas. Ele me disse para esperar o momento certo, continuou. Agora, com a morte de António, é hora de unir os fios. Ele entregou o mapa antigo, marcando uma caverna nas falésias de Troia, perto de Setúbal. Ali, Rafael escondeu uma relíquia, um anel de prata, símbolo do pacto deles. A viagem de volta foi carregada de conversas profundas. João, transformado pela jornada, confessou: eu via o mundo em preto e branco. Agora, vejo arco-íris. Ele começou a questionar seu noivado fracassado, flertando com a ideia de terapia para entender suas próprias inseguranças. Miguel e Lucas, por sua vez, aprofundavam o laço, noites em hotéis rústicos, onde conversas sobre sonhos viravam promessas sussurradas. Quero construir algo real contigo, disse Lucas em uma ponte sobre o Sado. Não sombras, mas luz. Mas o conflito espreitava. Em Troia, enquanto procuravam a caverna sob uma lua cheia, uma tempestade se armou. Ondas rugiam, e o mapa se molhou, forçando-os a improvisar. Dentro da gruta úmida, iluminados por lanternas, encontraram o anel, gravado com a IR Eterno. Ao pegá-lo, Miguel escorregou em uma poça, caindo em um buraco escondido. Gritos ecoaram, e João e Lucas o puxaram para cima, ensopados e aterrorizados. Perdido por um segundo, murmurou João, abraçando o irmão. Naquele momento de pânico, o laço fraterno se soldou como aço. De volta à casa em Setúbal, Eduardo se juntou a eles para uma ceia simbólica. Histórias fluíram como vinho, Rafael como poeta do mar, António como sonhador preso em ternos. Eduardo revelou mais: meu pai lutou contra a ditadura, escondendo sua identidade em reuniões clandestinas. Seu amor por António era rebelião. Isso humanizava o passado, transformando segredos em atos de coragem. João, tocado, decidiu doar parte da herança para uma associação GLBT em Lisboa, em nome do pai verdadeiro. Entretanto, o passado não descansava. Sofia reapareceu, não para a reconciliação, mas para a chantagem. Ela descobrira o testamento condicional e ameaçava expor os segredos da família à imprensa sensacionalista. Pague-me, ou todos saem machucados. O dilema rasgou o grupo. Miguel queria confrontar, João proteger a reputação, Lucas mediar com empatia. A tensão culminou em uma reunião tensa no Chiado, onde Sofia, olhos frios, exigia 100.000 euros. Vocês acham que o mundo aceita isso? Gêmeos, um gay, o outro traindo a noiva por mentiras paternas. Lucas, com sua calma de fotógrafo, gravou a conversa discretamente, não para a maldade, mas para a prova. Quando Sofia percebeu, explodiu: traidores. Mas João, crescendo em coragem, disse: não. Somos humanos. E tu, Sofia, és quem nos divide. Ela saiu derrotada, e o grupo, exausto, encontrou catarse em um abraço coletivo. Isso foi o teste final, sussurrou Miguel, o anel no dedo como lembrete. Com a ameaça dissipada, o foco voltou ao amor. Miguel e Lucas planejavam um futuro, uma galeria em Setúbal, exposições de fotos e pinturas celebrando identidades queer. João, solteiro pela primeira vez em anos, viajou para o Algarve, encontrando paz em praias vazias, aberto a novas conexões, talvez com um homem, talvez não, mas autêntico. O outono chegou a Portugal com chuvas suaves, lavando as ruas de Lisboa como lágrimas purificadoras. Miguel sentia o peso do ano se dissipar, mas uma inquietude persistia, o medo de que a reconciliação com João fosse ilusória, como névoa matinal no Tejo.
Eles se viam semanalmente agora, jantares em tascas onde o bacalhau à brás era pretexto para conversas honestas. João contava sobre sessões de terapia, onde desenterrava inseguranças, sempre temi não ser o suficiente para pai. Agora, vejo que ele nos amava por quem éramos, não pelo que fingíamos. Miguel compartilhava risos com Lucas, mas notava sombras nos olhos do amante, chamadas não atendidas de Porto, silêncios durante as refeições. Uma noite, após um concerto de fado em Alfama, Lucas confessou: "Minha família quer me ver de volta. Dizem que é hora de seguir em frente, casar com uma prima distante." As palavras foram um soco, e quando as expressões que Miguel conhecera. "E tu? O que queres?" Lucas hesitou, traçando o anel de Rafael em seu dedo emprestado. "Quero nós." Mas o sangue puxa. O conflito reacendeu velhas feridas, e pela primeira vez, eles dormiram separados, o ar entre eles frio como o inverno vindouro. João, sentindo a turbulência, interveio como o irmão protetor de outrora. Ele convidou Lucas para um passeio em Sintra, as florestas enevoadas um pano de fundo para conselhos inesperados. Eu era o hétero perfeito, mas vazio. Perdi Sofia por medo de verdade. Não percas Miguel por lealdade cega. As palavras, vindas do gêmeo outrora rígido, tocaram Lucas profundamente. De volta, ele surpreendeu Miguel com um colar de conchas, idêntico ao de Rafael. Escolha o mar que nos une, não o que nos separa. Mas o destino, sempre dramático, preparava um golpe maior. Durante uma exposição conjunta em uma galeria de Belém, fotos de Lucas entrelaçadas com murais de Miguel sobre heranças que um homem se aproximou. Alto, com sotaque alentejano, ele era Tomás, ex-namorado de Lucas de anos atrás. "Voltei de Espanha. Ouvi que estás aqui, e sinto falta." A presença dele era um fantasma vivo, bonito e carismático, sussurrando memórias que Miguel nunca compartilhara. Naquela noite, ciúmes corroeram: "Ele te conhece de antes de mim. E se for ele o porto seguro?" A briga foi a primeira real, palavras afiadas como facas de cozinha. "Confias em mim?" perguntou Lucas, olhos magoados. Miguel, impulsionado por inseguranças paternas, retrucou: "Confiança. Como pai confiou em nós para dizer a verdade." Eles se separaram por dias, Miguel refugiando-se na casa de Setúbal, onde as cartas de Rafael pareciam zombar: "O amor testa, mas não quebra." João, novamente o mediador, levou Tomás para um café e descobriu a verdade: o homem era um amigo, não um rival, buscando closura após uma separação amarga. A reconciliação veio em uma viagem impulsiva ao Douro, onde vinhas em socalcos simbolizavam camadas da alma. No trem, Lucas explicou: "Tomás foi lição, não destino. Tu és meu futuro." Eles se beijaram sob as estrelas em um terraço de vinho, um beijo casto mas profundo, selando promessas. João, assistindo de longe, sorriu, orgulhoso de ver o irmão florescer. Entretanto, um escândalo maior se avizinhava. A imprensa, farejando a doação de João para a Associação GLBT, publicou uma matéria sensacionalista: "Herdeiro de império familiar revela segredos gay do pai morto." Fotos da casa em Setúbal vazaram, e repórteres acamparam na porta. A família estendida, tias devotas e primos ambiciosos, ligavam furiosos: "Vergonha. Desonra o nome." João enfrentou a mídia em uma conferência improvisada, voz firme: "Meu pai era homem de honra. Seu amor, como o meu por meu irmão, é o que nos define." Miguel, ao lado com Lucas, acrescentou: "A herança verdadeira é coragem." O furor passou como uma tormenta, deixando lições. Eduardo, de Évora, visitou, trazendo vinhos e histórias, fortalecendo o círculo. Mas o clímax se aproximava: uma carta final, encontrada em uma gaveta esquecida, de António para os filhos. Se lerem isto juntos, saibam: João, tua força é o escudo; Miguel, tua sensibilidade é a espada. Amém sem medo, como eu amei tarde demais. O inverno de 2025 trouxe geadas raras a Lisboa, cobrindo o Tejo de uma névoa etérea que espelhava as almas em transição. Miguel e Lucas agora dividiam um apartamento modesto em Moraria, onde o multiculturalismo do bairro, com imigrantes de África e Ásia misturando-se a locais, simbolizava a tapeçaria da identidade que era. As noites eram preenchidas por jantares caseiros, onde Lucas fotografava pratos fumegantes e Miguel esboçava retratos rápidos, capturando a essência um do outro. João, reinventando-se, largara a firma para fundar uma ONG focada em direitos LGBTQ+, no Alentejo, viajando entre Évora e Setúbal com Eduardo como parceiro improvável em projetos de preservação cultural. Mas sob a superfície de paz, tensões borbulhavam. Lucas recebeu uma oferta de emprego em Barcelona, uma galeria prestigiada querendo suas fotos sobre identidades fluídas no Atlântico Ibérico. "É uma chance de ouro", disse ele, mas seus olhos traíam dúvida.
Miguel, marcado por perdas passadas, sentiu o pânico subir, e nós? Mais uma separação. A discussão foi sussurrada na cama, corpos próximos mas corações distantes. Não é Deus, é crescimento, argumentou Lucas. Ou medo de compromisso, rebateu Miguel, e quando as dúvidas de seu pai? João, sensível às vibrações gêmeas, os convidou para um retiro em Óbidos, a vila medieval com muralhas que pareciam proteger segredos. Lá, em uma pousada com lareira crepitante, eles confrontaram tudo. Eu sei de separações, disse João, compartilhando uma confissão chocante. Após Sofia, namorei um homem por um mês. Não era eu, mas me fez questionar rótulos. A revelação era um raio, o gêmeo hétero, bissexual. Não me rotulo, riu ele. Só sei que amo livremente agora. Inspirado, Lucas declinou a oferta de Barcelona. Meu lar é aqui, contigo. Mas o verdadeiro teste veio com uma tragédia. Eduardo sofreu um acidente de carro no Alentejo, colidindo com um caminhão em uma estrada escorregadia. No hospital de Évora, o grupo se reuniu, mãos unidas em uma corrente de apoio. Eduardo sobreviveu, mas com fraturas que o imobilizariam por meses. É o preço da pressa, murmurou ele, mas seus olhos brilhavam com gratidão. Miguel, tocado, organizou uma exposição beneficente em Lisboa, Heranças do Mar, misturando fotos de Lucas, pinturas suas e artefatos de Rafael. A abertura foi um sucesso, com celebridades e ativistas enchendo o espaço, transformando dor em união. No meio do evento, um homem idoso se aproximou de Miguel, o irmão mais velho de Rafael, vindo de Faro. Ouvi sobre a casa. Meu irmão deixou uma mensagem para quem a encontrasse. Diga ao filho de António que o amor é oceano, vasto, imprevisível, mas sempre retorna. Lágrimas fluíram, e o anel foi passado como herança simbólica. João, discursando, falou de perdão. Meu pai nos ensinou que segredos pesam, mas verdades libertam. Entretanto, um conflito interno assombrava Miguel. Sonhos com o pai o acordavam suado, António implorando perdão por silêncios. Em uma sessão de terapia conjunta com João, ele desabafou: sinto raiva por ele ter vivido pela metade. O terapeuta, uma mulher de voz suave, guiou: raiva é amor não dito. Escreva-lhe uma carta. Assim, em uma noite de lua nova, Miguel sentou-se à mesa e escreveu: pai, perdoei-te. Agora, vive por nós dois. Queimaram-na na praia de Carcavelos, cinzas voando para o mar como liberação. Lucas, vendo a cura, propôs: casemo-nos. Não por lei, mas por nós. O pedido, feito em uma falésia de Arrábida ao pôr do sol, foi um clímax emocional, anéis de conchas trocados, votos sussurrados contra o rugido das ondas. João, padrinho autoindicado, chorou abertamente: vocês me ensinaram a amar sem amarras. A primavera de 2026 floresceu em Portugal com uma explosão de cores, azulejos reluzindo sob céus claros, jacarandas roxas carpetindo as ruas de Lisboa. O casamento de Miguel e Lucas foi uma celebração íntima em Setúbal, com João e Eduardo como testemunhas, fado suave ao fundo e um banquete de mariscos frescos. Não houve alianças de ouro, mas promessas gravadas em um mural novo, silhuetas entrelaçadas contra o horizonte atlântico. Somos o legado que pai sonhou, disse Miguel, erguendo uma taça de vinho de colares. João, agora em um relacionamento aberto com uma mulher ativista de Beja, encontrava equilíbrio. Não sou hétero puro, nem bi, sou só João, confidenciou em uma carta para os pais falecidos, enterrada no jardim da casa familiar. Sua ONG crescia, patrocinando retiros para jovens que eram no Alentejo, onde histórias como a deles inspiravam. Eduardo, recuperado, juntou-se como cofundador, transformando a Quinta do Sol Poente em um centro de arte e memória LGBTQ+. Mas o ápice dramático veio inesperado. Durante uma escavação simbólica na caverna de Troia, parte de um projeto arqueológico comunitário, os exploradores encontraram não só conchas antigas, mas um baú submerso, diários de marinheiros do século XVIII, incluindo um sobre um amor proibido entre dois homens em alto mar. É como se Rafael nos guiasse, exclamou Lucas, fotografando freneticamente. A descoberta virou notícia nacional, o tesouro que era de Troia, elevando a família a símbolos de resiliência. No entanto, o conflito final surgiu de dentro. Miguel, pressionado pelo sucesso, duvidou de si. E se eu for só o filho gay da história, não um artista real? Uma crítica dura em um jornal o abalou, chamando sua obra de sentimentalismo barato. Lucas e João cercaram em uma intervenção amorosa em Alfama. Tu és a ponte entre passado e futuro, disse João. Sem ti, nada disto existiria. Inspirado, Miguel criou sua masterpiece, uma série de murais em Lisboa, cartas invisíveis, retratando amores escondidos através dos séculos, culminando em retratos de António e Rafael, livres e abraçados.
A inauguração foi o clímax, sob luzes douradas no terreiro do Paço, com o Tejo testemunhando, a multidão aplaudiu. João discursou sobre superação de preconceitos, Miguel sobre amor profundo, Lucas projetou fotos que capturavam almas. Eduardo fechou, de gêmeos divididos a uma família tecida, superamos o ódio com verdade. Anos depois, sentados na varanda da casa do marinheiro, agora reformada como lar compartilhado, eles refletiam. Miguel e Lucas, com um filho adotivo de Moçambique correndo pelo jardim, riam de memórias. João, com sua parceira e um novo sobrinho no horizonte, erguia brindes. A carta mudou tudo, disse Miguel. Não por segredos, mas por nos ensinar a voar. E assim, sob o sol eterno de Portugal, o amor, tenso, surpreendente, profundo, provara ser a herança mais rica.